Bom, acho que a gente já pode começar. Boa noite a todos. Eu me chamo Bruna, estou aqui representando a Liga Acadêmica de Logística, a LALOG, e esse evento faz parte de uma das atividades desenvolvidas pela Liga. A nossa mesa de hoje é sobre falar de estágio e o mercado de trabalho em logística. Nossos convidados da mesa de hoje são o Sr. Roger, que é gerente de planejamento integrado na empresa Savoy, e também o Marcos Paulo, que é nosso colega do curso de Engenharia de Transportes e estagiário na empresa Savoy. De antemão, já queria agradecer a presença tanto do Sr. Roger quanto do Marcos Paulo pela disponibilidade de estarem aqui hoje e também agradecer a todos vocês que estão presentes. Como a professora Nádia disse, nós vamos disponibilizar o link para os certificados no chat e também um link para as perguntas e também votarem nessas perguntas. No mais, eu acho que é isso. Esse evento foi proposto para ser algo bem dinâmico, bem interativo, então que vocês participem e espero que seja bom para todos nós. Boa noite, eu passo a palavra agora para o Roger. Boa noite a todos aí. Primeiramente é um prazer estar participando aí. Vocês estão ouvindo bem meu áudio aí? Como tá? É um prazer, né? Na verdade. Tudo certo? Não, beleza, então. É um prazer estar participando nesse evento com vocês, assim. O Marcos trabalha com o meu time aí. Foi um prazer recebê-lo também no estádio aí. Eu acho que nós dois aí estamos agregando junto, assim. Eu falo que toda pessoa, independente da área que está e tudo mais, sempre vem agregar para a gente. Então, o Marcos agregou bastante no nosso time. Sim, foi diferencial mesmo. E não é à toa que ele até já saiu de estágio, né? Então, já foi até promovido. Então, muito do trabalho que ele desenvolveu junto aí na nossa área aí. E assim, como todos nós, eu fui estagiário já um dia, então, falando um pouquinho de mim, eu já fui estagiário, então comecei minha carreira também no trabalho, também como estágio. Então, eu sempre procurei, até falando um pouquinho, abrindo um pouquinho, até vou abrir minha tela para apresentar aqui. Estão vendo minha tela aí? Eu não tenho muita... Ainda não, Roy. Deixa eu ver aqui. Acostumado só com outra ferramenta. Tá vendo agora? Agora, sim. Beleza. Então, me apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Roger Ramaciotti Oliveira, né? Eu sou gerente de planejamento aí na Savoy. Então, minha formação mesmo, eu comecei como mecânico industrial na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, né? Então, eu sou a última turma da ETFG e entrando já no Cefet, que hoje é IFG, ou seja, mudou bastante. Formei em engenharia de produção, na minha época não tinha nem engenharia de transporte. Aí eu fiz pós-graduação na UEG em gestão estratégica e logística e também controladoria e finanças. Então, minha carreira começou assim, até estranho falar, mas assim, eu comecei tipo, eu fiz 18 anos, eu quero trabalhar. Então, foi bem isso, e assim, como eu tinha um curso técnico em mecânica industrial, estava fazendo, né? Então, eu comecei com estágio, trabalho também, já completando 18 anos. E aí, assim, eu fiz o estágio em Furnas, e aí eu comecei a entrar na logística. Eu falo que a logística como um todo, para mim, é o amor à segunda vista. Comecei a fazer engenharia de produção, engenharia mecânica, isso que eu comecei de engenharia técnica e mecânica, né? Pensando que eu ia trabalhar com carro. Aí cheguei lá, era mecânica industrial, ou seja, beleza, vamos lá. Aí depois eu entrei na indústria, né? Aí, fazendo até uma analogia, na minha infância, meu pai chegou a ser... naquela época eu usava muito encarregado de estoque. Então, com 3 aninhos de idade, eu andava numa empilhadeira. Pra vocês terem noção. Então, eu comecei aí eu vi que o mundo industrial acabou vindo até a mim. Então, entrei na indústria, né? Aí eu entrei na Solan, aí
quem conhece. E hoje, assim, eu passei por essas empresas, hipermarcas, Savoy, mas desde o começo é a mesma carteira de trabalho. Então, tem 17 anos que eu estou na empresa e já atualmente 14 anos na área de logística. E, assim, é uma área, assim, que eu sou apaixonado, assim, por isso que eu falo que amor à segunda vista, porque eu entrei primeiro na área de mecânica e depois eu fui para a área de logística e desde então me encantei com essa área. Então, assim, aí alguns pontos que eu fiz ao longo da minha carreira aí, abrindo um pouquinho para vocês. A gente trabalha com SAP, que assim, é um sistema alemão, assim, bem uma tecnologia bem robusta e acaba que ajuda a gente em todos os controles, tecnologia e tudo mais para a área de logística. Então, eu participei de 2 implementações de SAP nesse período. Fui e ainda sou usuário-chave de todos os processos e sistemas da companhia como um todo. Participei da transferência de fábrica, para quem não conhece um pouco, mas a fábrica que eu trabalho, com a Savoy, até então, ela está em Senador Canedo, né? Até então ela foi de São Paulo. Então, participei desse processo de transferência da fábrica de São Paulo para a fábrica de Goiânia, em Senador Canedo, né? Que a gente fala na Grande Goiânia. Então, fiz muitos treinamentos de time. Eu falo que, assim, desde quando eu entrei na empresa e, assim, no mercado de trabalho como um todo, trabalho muito com essa questão de treinar sempre. É um prazer sempre ajudar as pessoas a se desenvolver. É um pouco minha filosofia de trabalho, a filosofia meio que eu prego, assim. Ajude os outros a se desenvolverem para que o time como um todo se desenvolva. Então, eu implementei e formei uma equipe de planejamento na fábrica de Senador Canedo. Foi até o primeiro cargo meu de liderança, que eu fui para Senador Canedo para virar coordenador. Então, aí foi quando eu comecei como coordenador de planejamento e controle da produção. Formação de time, ou seja, querendo ou não, a fábrica era grande, eu tive que recrutar todo esse pessoal, tipo, todos esses analistas para a área de planejamento. Não foi uma tarefa fácil, eu falo um pouquinho para vocês que estão entrando aí, ou que já entraram no mercado de trabalho. É muito difícil achar pessoas qualificadas hoje e que têm um perfil que querem aprender e crescer com a empresa. É muito difícil mesmo. Só eu sei o quanto foi difícil encontrar pessoas hoje capacitadas para entrar na empresa e promover um conhecimento, estimular o trabalho em equipe, time e tudo mais. Tive vários desligamentos e várias contratações, ou seja, foi a forma mais, eu lembro bem até a primeira desligamento que eu fiz na empresa, que foi algo bem doloroso, porque, querendo ou não, foi difícil, porque, querendo ou não, a gente apega com as pessoas e tudo mais, mas foi necessário e, assim, faz parte do desenvolvimento nosso como pessoas e profissionais nas áreas que a gente trabalha. Então, e aí eu busco sempre, toda vez que o Marcos trabalhou no meu time, agora ele até saiu do meu time, mas assim, o que eu busco sempre no meu time é orientar eles para o resultado, ou seja, ser um time de alta performance sempre, ou seja, autogerenciável e sempre autônomo, ou seja, eu sempre busquei que o meu time fosse autônomo. E também a questão de premiação, ou seja, até o começo desse ano eu consegui um prêmio na área de logística, ou seja, até o Marcos me ajudou bastante nesse projeto como um todo, da empresa. Então, falando um pouquinho de tudo, assim, aí eu até pulei um pouquinho as etapas, mas eu fui coordenador durante 5 anos, já tenho 2 anos que eu estou como gerente na área. Então, e assim, falando um pouquinho que é importante para esse processo como um todo. Eu falo que eu fui aquele cara que desde o primeiro momento, mesmo sem saber, eu levantava a mão. Eu acho que é isso que as pessoas, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho, precisa desenvolver. Tem muitas pessoas que não, vou ficar no meu canto lá e não vou buscar. Eu era sempre o primeiro, mesmo não sabendo, e assim, hoje a gente tem uma tecnologia bem avançada. Então hoje você consegue, numa internet, na minha época, 17 anos atrás, quando eu estava entrando nesse mercado como um todo, 18 anos,
não tinha esse acesso à tecnologia que a gente tem hoje, a informação. Eu sofria bastante, ou seja, tinha que ir para uma biblioteca, buscar fontes, conversar com professores e tudo mais. Mas isso não era um impeditivo para mim até então. Então, sempre busquei isso, buscar bastante, ser o primeiro a levantar a mão e buscar ajuda e buscar entregar os resultados que a empresa precisava, sempre com foco no time. Eu acho que, e vestindo sempre a camisa do time. Eu falo que hoje eu visto a camisa da Savoy, então é isso que a gente tem que buscar. Aí falando um pouquinho até para quem não conhece bem, ou até enfim vocês conhecem, porque querendo ou não, é engenharia de transportes. Mas a área de logística em si, supply chain como um todo, é uma área, eu falo, apaixonante e desafiadora. Vou passar um slide aqui, que fala um pouquinho disso. Querendo ou não, a gente tem um elo completo, né, na verdade, assim, e um ponto-chave aí, principalmente vocês que são de transporte. Em todos os processos há um transporte, ou seja, é bem interessante porque, assim, a gente busca materiais, como eu trabalho na área de uma indústria de cosméticos, a gente busca de materiais de fora, a gente entra com uma questão estratégica, qual modal a gente vai escolher para aquele processo como um todo. Então, o transporte está envolvido em todos esses processos, até a chegada do material na fábrica, no porto, no aeroporto, para o cliente, os fretes dedicados e tudo mais. Então, é um ambiente altamente estratégico, que você precisa sempre buscar otimização, e o tempo, eu falo que o nosso tempo Cronos é fundamental nesse processo como um todo. Bem dinâmico, assim, eu falo que nenhum dia é igual ao outro, e nenhum minuto é igual ao outro, assim, é um processo totalmente inovador, toda hora tem mudanças acontecendo, dia a dia. É desafiador, ou seja, sempre temos desafios, como a gente trabalha com o consumidor, as tendências e tudo mais, então sempre a gente tem um desafio aí, aumento de vendas ou redução de vendas, e a gente tem que procurar conciliar esse tempo, esse processo como um todo, para não ter impacto significativo na cadeia de suprimento como um todo e nos resultados da empresa como um todo. É um campo com muita oportunidade, querendo ou não, quando a gente fala de supply chain, abrange muitas áreas, tem a parte de carregamento, descarregamento, transporte, transportadora, warehouse, que é os almoxarifados, centro de distribuição, planejamento, o ciclo de S&OP, que nada mais é que o Sales e Operation Plan da fábricas, área de finanças, ou seja, é bem amplo o processo de supply chain, assim, a logística como um todo envolvendo em todo esse processo. E é uma área que precisa de muita inovação, assim. Eu comecei com planejamento tem 14 anos. Não é a mesma forma que eu planejava 14 anos que é hoje, ou seja, a gente vai melhorando cada vez mais e a gente não pode ficar parado no tempo. Eu falo que meu time, para todo mundo que eu tenho interação, eu falo assim, não podemos parar, a gente tem que sempre continuar, inovar sempre. Melhoria contínua é uma filosofia que na área de supply chain tem que estar bem na veia mesmo, a gente tem que inovar sempre. Falei muito rápido, às vezes, aí vocês podem me perguntar alguma coisa, mas assim, isso é o que eu quis trazer um pouquinho para vocês, para estimular também as perguntas, os questionamentos e tudo mais aí eu passo minha palavra aí. Acho que agora o Marcos vai falar um pouquinho, né? Então é isso aí, gente. Obrigado, Roger. Muito bom. É uma honra aqui participar com você, né, com todos os meus colegas. O Roger foi meu gerente e hoje não é mais, né? Hoje eu mudei de área, eu sou supervisor de logística do armazém. Então mas a gente está sempre junto ali, né? Acho que a gente não vai perder nunca o contato, muito do que vocês viram, né? Tanto que ele é diferenciado, é um cara que pensa muito lá na frente. Então, muito do que eu aprendi hoje eu devo para ele, né? Muito mesmo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, vai ser uma coisa rápida, só para a gente ter mais tempo para pergunta, que eu acho que a gente trazer aqui não é tão mais interessante que as perguntas de vocês. Então, estão vendo minha tela já?
Sim, Marcos. Sim, então, beleza. Então, aqui é o mesmo título do evento, né? Vamos falar de mercado de trabalho e logística. Eu vou trazer um pouco mais do lado um pouco mais do que o aluno de engenharia de transportes, um pouco dos anseios que eles têm, né? Porque eu sou aluno ainda, né? Mas eu já tive essa posição de procurar um estágio, né? Então, eu vou falar um pouco de como que eu procurei um estágio, onde que eu fui, as empresas que eu fiz, e os principais desafios que eu tive no meu estágio. Vou trazer bem breve isso, as dicas e os meus próximos passos hoje, para vocês entenderem quais que são as minhas atribuições hoje como supervisor. Então, aqui eu pensei em trazer esse slide justamente para vocês entenderem, assim, o pessoal que está entrando agora no curso, os meninos que agora estão buscando um estágio, o pessoal que quer entrar no mercado de trabalho, entender que não é fácil. Então, assim, a gente concorre com um público muito seleto. Então, tem processos seletivos que tem 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Então, não é porque você tomou um não de uma empresa que você não é apto para estar lá, é porque realmente naquele momento teve uma pessoa que foi melhor, ou você não estava no seu melhor dia. Essa é a mensagem que esse slide quer passar. Então, assim, a Cargill eu fiz 3 processos seletivos, eu fui reprovado em 3. Então, na Raizen eu também fui reprovado em 3 processos seletivos. Acho que quem tem é mais próximo de mim sabe bem disso. A Kraft Heinz eu fiz só uma vez, também não fui aprovado. Isso, assim, desde o meu 6º período. Então, eu sempre fui tentando. Itaú também 3 vezes não foi aprovado. A Rancheiro 3 vezes não foi aprovado. Estágio da Ambev também 2 vezes não foi aprovado. Então, assim, vocês veem que foi muita coisa, não foi simplesmente entrei, né? Esse aqui foi o último processo que eu fiz, foi o processo mais robusto que eu já participei. Então, tinha 62 mil candidatos, era um trainee praticamente. Teve umas etapas no Rio de Janeiro e foi onde eu aprendi demais. Então, o que eu quero passar aqui é que cada reprovação dessa eu tive um ensinamento. Então, eu melhorei. Eu saí de lá melhor, porque eu peguei o feedback, eu entendi o que eu tinha que melhorar, eu verifiquei as competências que eu não tinha, verifiquei as características pessoais que eu não tinha, como me abordar dentro do processo. Quem já participou sabe que é muito difícil. Às vezes você não está num local confortável, você está num local que não é aquilo que você está com seus colegas todos os dias, são pessoas diferentes. Então, eu sei que para vocês é difícil. Então, eu consegui passar nesse processo, né, que foi no Build Generation da Coty. Então, já foi em outubro agora de 2019, então, assim, já estava bem ali nas últimas já para conseguir alguma coisa. Eu também fui aprovado num outro processo em 2018, mas eu fui barrado por essa empresa não ter convênio com a UFG, então, assim, foi uma dificuldade bem grande para mim, para entrar dentro de uma grande empresa, né? Mas aí eu quero trazer 3 dicas para vocês, que eu acho que para mim foi muito importante, que é sempre ter um sonho grande, né? Então, eu tinha um sonho grande de entrar numa multinacional e conseguir mostrar meu trabalho lá dentro, né? Eu tive a disciplina para continuar participando dos processos, continuar treinando, né? Melhorar minhas competências, verificar o que faltava para mim ter o meu sim. E a resiliência, né? A resiliência é uma palavra que está muito na moda, né? Mas o que eu quero que você entenda, assim, que a resiliência, você tem que saber o verdadeiro significado dela, porque senão você cai muito no modismo. Então você tem que ser uma pessoa realmente você tem que ser uma resiliente hoje, mas não é só falar que você é resiliente, né? Realmente mostrar que você consegue ali receber 8, 10 nãos e conseguir ir lá e mostrar que você é capaz de estar dentro dessas empresas. Então, isso que eu queria passar para vocês aqui nesse slide. Agora vamos falar um pouquinho dos dos projetos que eu desenvolvi dentro do programa. Então, para vocês entenderem um pouco, o projeto de estágio dentro da companhia, ele é dividido em 2 grandes etapas, né? 2 de 6 meses. Então, durante esses 6 meses, você tem três metas, 3 metas de projeto, de acordo com o que o seu gestor decidiu. Meu gestor, no caso, era o Roger, e tem também um outro gestor que a gente decidiu isso em conjunto. Então, você alinha com sua equipe, quais são as dores, quais são as oportunidades, mapeia as fraquezas e você propõe algum projeto ou seu próprio gestor que propõe isso. Assim, gente, é bem tranquilo, não se assustem. É uma coisa que é com a comunicação, trabalhando bem com o seu time, você consegue ter grandes resultados. Então, eu vou trazer 3 projetos, não vou trazer os outros, acho que vou trazer os que mais eu tive destaque, mais eu conseguia aprender dentro da companhia, que foi o procedimento operacional padrão dos carregamentos de veículos que chegam na fábrica.
Então, existe o transporte, né, como o Roger disse, ele está em todas as etapas, mas dentro da companhia hoje a gente tem um processo de transporte de carregamentos consolidados, então esse era um gargalo que a gente tinha. Então eu fiz acompanhamento de descargas, e usei o método PDCA, para quem não conhece, é planejar, fazer, checar e agir. Então, a partir que eu apliquei esse método e consegui ter o resultado que eu queria, eu fiz o procedimento operacional padrão, né, que é o POP aí, e conseguir padronizar esses carregamentos. A gente ainda tem algumas ações corretivas, né, como eu trouxe aqui no slide, fiz avaliação de resultados e ações corretivas. Então, assim, foi um processo, um projeto que eu aprendi bastante, que eu tive contato com a logística de ponta a ponta. Então, é muito importante, né, você padronizar os carregamentos. Acho que eu já até falei um pouco disso, né, não vou me alongar muito no vídeo para a Liga de Logística, mas foi isso, um dos projetos. Um outro projeto foi um painel de gestão à vista da operação embalde. Para quem não sabe, a operação embalde e a logística são os processos logísticos que envolvem antes de chegar na fábrica, né? Então é da porta para até chegar na porta da fábrica. O outbound ali seria mais na parte do centro de distribuição. Então, primeiro eu fiz o levantamento dos dados, que eu quero trazer aqui para vocês entenderem que existe um método, aquilo que a gente aprende na faculdade é aplicável, você consegue trazer de cada disciplina um pouco do conhecimento que você adquiriu, a gestão de projetos, em disciplinas como um todo. Aí eu trago tudo assim, que você aprende dentro do curso. É importante você saber aonde você vai buscar o conhecimento para você aplicar no seu projeto, né? Então, não é porque você está na logística que você não pode usar um conhecimento de infraestrutura. Então, se vocês perceberem que no meu slide, você vai ver que tem uma sequência lógica que são coisas que você já trabalha na faculdade, né? Então, fiz o levantamento dos dados, fiz um brainstorm com os envolvidos, definição do plano de trabalho. Então, conversei com todas as pessoas que estavam envolvidas nesse problema, que era um problema que a gente tinha a gente tem na fábrica de veículos que ficam retidos na porta, então envolve diversos problemas que eu não vou me alongar muito nisso. E depois a elaboração do dashboard e execução dos planos de ação. Então, a gente faz todo o controle da operação dentro de um dashboard, um Power BI, e a partir disso a gente faz reunião com os stakeholders, né, com os envolvidos no processo, e executa os planos de ação para a gente conseguir chegar na meta, né, que é essa lacuna que a gente quer percorrer. Então, um outro projeto, assim, esse projeto para mim foi um desafio, que foi quando o Roger estava de férias. Foi onde eu mais me desenvolvi. Eu brinco com ele que ele ficou 30 dias fora e eu desenvolvi 6 meses, porque eu recebi alguns desafios, né? Aí tá totalmente ligado com o que ele disse de autonomia. Ele é um cara que busca muito o desenvolvimento das pessoas do time dele e te dá muita autonomia para isso. E o que ele me falou muito, que eu acho que para um gestor é uma. Isso para o gestor, para mim, é muito bom, né? O que me marcou é que, cara, faz, depois a gente segura se der alguma coisa, né? Mas, assim, a autonomia que ele te dá, que ele me deu, né, é muito interessante. Isso você vai encontrar em muitos gestores, né? Mas eu estou trazendo um pouco do meu. Então, aqui eu recebi um desafio de conseguir consolidar, de conseguir cuidar de todos os processos de transportes que tem na fábrica, né? Então, desde o gradeamento, que é quantos veículos vão chegar, desde a programação de prioridades, de que a gente tem que trazer no tempo, né? Porque senão você pode ter um problema na linha de produção, que isso não é legal para a gente, né? Na área de planejamento, a gente tem que deixar tudo redondo para a linha de produção estar rodando no outro dia. Então, a gente precisa saber o que a gente tem que trazer. E eu fiz a definição desse problema, depois eu fiz a integração das informações, né? Aqui é uma coisa que eu hoje, como profissional, eu admiro, eu trabalho isso no meu dia a dia e quero buscar isso nos meus futuros times que eu tiver, que é sempre você ter as informações integradas para que você consiga ter ações mais rápidas e ter aquele controle da sua operação de forma mais simplificada e otimizada. Então, eu integrei tudo que tinha de transportes dentro da planilha de Excel. Assim, se vocês tiver a oportunidade um dia de ver essa planilha, a gente não pode mostrar, claro, porque é um processo da empresa, mas eu poder explicar um pouco mais para vocês verem que é uma coisa simples. Então, não é nada de VBA, nada de macro, não pensem nisso, foi uma coisa de entender o processo, verificar qual era o padrão dele, executar os procedimentos, olhar as anomalias e fazer aquele processo padrão, né? Aquele que você consiga rodar. Mais importante disso, fazer um procedimento para isso que rode sem você, né? Então, quando eu saí hoje da área, né? O processo está rodando. E por quê? Porque ele está padronizado e ele está documentado, né? Então, isso é muito importante. E o procedimento padrão para controle de cargas, como eu disse. Então, agora,
eu vou falar um pouco dos meus próximos passos. Como eu disse, eu não vou alongar muito, quero que vocês façam perguntas, acho que o pessoal deve ter muita dúvida. Então, hoje eu atuo na área de recebimento, abastecimento e expedição da fábrica. Então, hoje eu sou da logística, eu fico no armazém. Então, a gente atua desde os processos de receber o material até o processo de abastecer o material, ou seja, colocar ele nas posições de porta-pallet, no picking, e a parte de abastecimento da produção. Então, o cara na linha de produção, hoje ele precisa de um material X, a gente que é responsável por cuidar desses processos, e expedição, né? Então, um produto acabado, que é o PA, ficou pronto na fábrica, a gente é responsável pela expedição dele para o CD, que é o centro de distribuição. Então, as dicas que eu quero dar para vocês é desenvolva as suas soft skills, não se prendam tanto no conhecimento técnico, ele é importante, ele te coloca no jogo, mas ele não te mantém, nem te diferencia dos demais, né? E nem te consegue, você consegue adaptar nele. Então, assim, a dica que eu quero dar para vocês é desenvolva suas soft skills mais uma vez. Vou deixar alguns exemplos aqui, são vários, que é comunicação. É muito importante você se comunicar de forma clara e assertiva, ter uma estruturação no que você vai falar. Isso já estou dando dica para o processo seletivo, porque eles vão cobrar isso de vocês, não se enganem que você sabendo ter um conhecimento técnico grande, você vai chegar lá e vai passar que não vai. Às vezes um cara que não conhece, conhece a metade que você, ele vai passar, porque ele preocupou um pouco com isso. É o pensamento crítico. Aqui eu também trago um pouco o processo que é a realidade de vocês, né? Que muita gente ainda não está no mercado de trabalho. Vocês vão ter um case para resolver, vocês vão ter uma dinâmica de grupo, e lá você vai precisar de pensamento crítico. Assim, só para falar para vocês, no meu processo seletivo de estágio, eu não sei se tem alguém aqui que participou comigo, pode ser que tenha, mas a gente tinha que fazer resolver um problema que era totalmente aleatório. Então, assim, a gente tinha que fazer a negociação com vários grupos de forma que a gente consiga dicas de onde o Drácula estava para que a gente consiga deixar um doce e matar ele. Então, assim, era uma coisa bem aleatória, que você tinha que ter um pensamento crítico muito grande para você entender o que aquele problema estava falando. Então, são vários cases, quem já participou de processo sabe que são as coisas bem aleatórias, que é para realmente saber se você se preocupou com essas habilidades. Então, a inteligência emocional é muito importante. Hoje, assim, nem todos os dias na sua empresa vai ser bom, nem todos os dias na faculdade vai ser bom, mas você tem que conseguir ter aquela resiliência para conseguir, para no outro dia estar de pé ali para fazer e ter a capacidade de adaptação. Então, eu trago um pouco daquele projeto 3 para quem prestou atenção. Foi onde eu tive minha maior capacidade de adaptação hoje dentro da companhia, porque eu consegui me adaptar que era um desafio muito grande, e eu consegui me adaptar, então foi porque eu investi nesse tipo de habilidade. Então, como eu disse lá atrás, é muito importante você ter um sonho grande, né? É muito importante você querer entrar dentro de uma multinacional hoje, você entrar dentro da área de transportes e querer atuar no mercado de trabalho de infraestrutura. Mas o que eu tô falando, o que eu quero passar para vocês é que pensem lá no seu sonho grande, mas mais importante, pensem no seu próximo passo. Será que o que você está fazendo está te colocando mais perto de lá ou só mais longe? Então, às vezes, ter um cuidado com a disciplina que você está fazendo, ou ler um livro que você ainda não leu, que você precisa ler, ou eu tenho um curso igual eu falei, o conhecimento técnico é importante sim, assim, eu sou um cara que eu tenho um conhecimento aí de Power BI, de Excel, de sistema, de SAP, que me coloca no jogo também, isso é importante vocês terem, porque é um diferencial, mas é muito importante também pensar no próximo passo, né? Ter um plano claro de como que você vai chegar lá e sigam ele. E aqui eu vou trazer dois livros que me marcou muito, que assim foi o que, assim, são dois livros que eu gosto bastante, para quem quiser ler, para quem gosta de ler, que é esse livro, né, que eu sou o Good Day Can't Ignore, que ele fala muito sobre você não precisar estar você ter seu emprego dos sonhos, né? Mas é você trabalhar tanto dentro dele que você vai ser tão bom que você vai começar a amar aquilo, né? Então, assim, é uma coisa que está muito em alta nos Estados Unidos, esse tema, não sei aqui no Brasil, mas foi algum outro parque, um outro mentor além do Roger, né? Que esse livro do lado foi o Roger, viu, Roger? Não vou esquecer de você, não. Foi o Essencialismo, que foi o Roger que me indicou, que foi uma época do meu estágio que eu cheguei, liguei pro Roger e falei, cara, eu não consigo, tô desesperado, não sei o que eu faço questão de coisa, não. Aí ele me indicou o livro, a gente montou um plano, juntos a gente conseguiu, e para mim ficou muito mais claro, né? Então eu aprendi várias técnicas que são as demais, como Pomodoro, como todo dia chegar e fazer uma agendinha. Então, assim, são coisas bestas, mas são coisas que significam muito. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. É, Agora eu vou abrir para perguntas. Eu acho que
que era isso que eu queria trazer, não vou me alongar muito, e podem perguntar aí o que vocês quiserem. O que eu conseguir, eu respondo, o que eu não conseguir, eu passo pro Roger. Tá bom. Ele sabe. Parabéns aí, Marcos. Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Nádia, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, né? Em nome da Liga, em nome da UFG também. Tiveram falas aí muito importantes. Acho que os alunos também ficam felizes, né? Em escutar e entender um pouco como é o mundo profissional, tá? Eu liberei um link aqui para as pessoas irem votando algumas perguntas que a Liga já tinha sugerido, algumas pessoas acrescentaram outras, então eu vou seguir o protocolo aqui, eu vou fazer as perguntas mais votadas e passado esse momento também, se alguém quiser abrir o áudio e fazer pergunta, a gente também pode dar essa oportunidade se sobrar um tempinho, tudo bem? Então, pessoal, mais uma vez, obrigada, Marcos, tá? E agora a gente vai seguir aqui, tá? A pergunta mais votada aqui, tá, pessoal, no momento, ela é pro Rogem, e é uma pergunta que fala assim: ao contratar um estagiário, quais são as competências ou características que você considera mais importante nesse processo? Então, assim, até falando um pouquinho, o Marcos até deu umas dicas aí, né? Mas, assim, eu falo que o principal ponto é pensar fora da caixa. Eu falo assim, conhecimento técnico é importante? Mas hoje não tanto quanto era antigamente. Antigamente, o conhecimento, só para vocês terem noção, até fazendo uma analogia, no meu estágio, quando eu entrei em Furnas, eu não passei por nenhum processo seletivo e nada. A única coisa, eu cheguei lá, mostrei minha nota e eles viram que eu estava entre o grade e os melhores notas lá da escola técnica na época, e eu fui selecionado para entrar. Então, mudou muito isso. A dinâmica hoje das empresas é totalmente diferente. Hoje, o que a gente precisa mesmo são tipo, pessoas que pensam fora da caixa, que têm um raciocínio lógico, ou seja, é fundamental você conseguir ter esse raciocínio lógico, principalmente todas as empresas pedem isso. Outro ponto que é bem importante, assim, eu acho que se tivesse um curso para todo mundo ter que fazer antes de entrar numa empresa, hoje tem um Power BI, que é fenomenal, mas é Excel. Ou seja, o Excel eu acho que hoje até ficou mais fácil, mas assim, a gente precisa ter esse conhecimento, ou seja, é uma ferramenta de bastante importância no processo como um todo. Falo que você ter a humildade também, assim, eu foco bem nesse ponto de humildade, assim, às vezes você vai estar num processo seletivo e eu, como já selecionei várias pessoas, eu olho a humildade da pessoa também, ou seja, porque ninguém sabe sabendo tudo, ou seja, vocês estão num processo de evolução, e eu olho para a pessoa, eu tenho até um feeling até bom para isso, mas quando eu olho para a pessoa, eu vejo já nela se ela tem um potencial, e assim, a humildade, quando você vê na pessoa, numa entrevista de trabalho e tudo mais, você consegue perceber isso, e às vezes alguns candidatos não conseguem passar isso. Às vezes passa não sendo modesto, mas assim, buscar transparecer essa humildade que você quer estar naquela empresa para contribuir para ela, com crescer com ela. Então é bem importante, um ponto fundamental. Eu falo que hoje, se você quer entrar numa empresa, e principalmente uma multinacional e tudo mais, o Marcos pode até depois falar um pouquinho com vocês, mas é trabalhar sob pressão. Assim, é incrível o quanto que a gente tem que trabalhar sob pressão, e querendo ou não, a gente tem que começar a estimular isso. Outro ponto importantíssimo, assim, o Marcos conhece muito da minha vida, até pessoal, porque assim, querendo ou não, a gente mora até perto, mas é disciplina, assim, eu acho que a palavra que mais me define é a disciplina, assim, eu podia muito bem estar acomodado onde que eu estou, e nunca estejam acomodados. Eu falo que em 3 anos, mais ou menos, eu li mais de 100 livros. Então, conhecimento nunca é pouco. E, assim, sempre você aprende. E busquem sempre, eu falo que aquela questão muito de mastermind, ou seja, começar a debater ideias entre vocês.
não tem ideia idiota, ou seja, falem, não tenham medo. Assim, eu era uma pessoa super tímida, só para vocês terem noção, e comecei a falar, vou ter que me soltar, porque eu tinha um gestor que não era tímido, ele travava quando ele ia fazer a apresentação. Eu falei, vou ter que me soltar nesse negócio. Eu era hiper tímido, então foquem nessa questão de comunicação, de passar uma mensagem clara para as pessoas, não tenham medo, não tenham vergonha, busquem sempre a honestidade, como sempre, né? Eu acho que, assim, são alguns soft skills aí que todo gestor olha e, assim, tenha sempre confiança. Confiança no que você vai transmitir para o outro, confiança na forma que você fala. E se não sabe, eu não sei, eu vou procurar saber, mas não desista, ou seja, foquem, cresçam e a disciplina vai moldar vocês bastante, entendeu? Marcos, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, assim, igual o Roger falou, né, a trabalhar sob pressão, isso é a maior verdade, e nem tudo são flores, sabe, assim, não pensem que tive resultados e foi tudo resultado, teve muita coisa que não foi, muita coisa que eu não sabia, assim, o pessoal do diário de transportes, né, às vezes eu vejo muito aluno reclamar, mas tal aluno da produção tem tal conhecimento que eu não tenho, tal aluno não sei o quê. Gente, assim, perguntem, sabe, igual o Roger passou muito bem, seja humilde, isso não vai te tirar do jogo, né, você pode chegar e desenvolver essas habilidades dentro, e é isso, assim, tem resiliência e disciplina, o Roger é um exemplo de disciplina, isso é verdade, e não parem no tempo, né, o tempo ele passa muito rápido. Então, assim, o que estava fazendo sentido lá na companhia em janeiro já não está fazendo mais agora, ainda mais depois da pandemia. E essa parte de conversar entre si, que o Roger falou, até lembrei de um exemplo que a gente, esses dias para trás, acho que antes da minha saída, a gente, numa conversa de 15 minutos, a gente resolveu um problema nosso de 3 dias, né, Roger? Que o pessoal demorava. Foi uma conversa de 15 minutos e foram perguntas, assim, bestas. Como é que você faz isso? Quem que faz? Onde vai, onde que conhece, e a gente resolveu, né? Então, é muito importante conversar, mesmo que você seja introspectivo, comece a trabalhar, tenha uma comunicação assertiva, você não precisa falar muito, mas você precisa ser certo quando você fala, e tenha uma estrutura, eu acho que isso é muito importante para quem quer entrar no mercado, e é uma competência que os gestores vão olhar quando você for se apresentar. A segunda pergunta, pessoal, é para o Marcos, né? E está mais votado aqui. As pessoas querem saber quais foram as principais dificuldades que você teve quando você iniciou o estágio, né? No momento que você já estava na empresa. Então, assim, minhas principais dificuldades foi justamente entrar numa área em que eu não conhecia nada, assim, era planejamento, era ter o PCP dentro dela, né, que é o plano de controle da produção, assim, meu curso é de área de transportes, mas lá eu tô diretamente ligado com o pessoal da produção, né, então, assim, não sabia nada, o que era um centerline, o que era centerline, o que é um SMED, assim, não sabia nem o que era isso, o pessoal falava para mim, que é isso? Assim, era várias ferramentas de qualidade que eu não sabia, que era como que fazia um Ishikawa, como que fazia um Pareto, e assim, não sabia, mas assim, eu não tinha medo de perguntar, né? E assim, era uma dificuldade, era para mim na hora, porque realmente eu ia para uma apresentação e eu não sabia o que era um OEE, por exemplo. Então, assim, são coisas que eu tinha lá, sabia o que era assim no livro? Sabia, mas lá na prática eu não entendia nada. Aí, com o tempo, eu fui pegando, fui perguntando bastante e consegui me adaptar até rápido. E mais o ponto principal, assim, eu falo do conhecimento técnico, né? Mas o ponto principal foi a parte de organização. Então, é como que você, em 6 horas no seu estágio, vai conseguir fazer o tanto de coisas que você tem que fazer, né? E assim, às vezes a primeira coisa que você vai olhar e vai falar, não dá tempo. Não dá. A outra coisa que eu falei pro Roger, foi aquela reunião que eu liguei para ele e falei, não dá tempo, não vai dar tempo não vai dar para entregar. Aí tá a importância de você ter um gestor e você tá muito alinhado com o que ele fala, né? Porque se eu não tivesse ligado para ele, realmente às vezes não tinha dado tempo, né? O que faltava era ter um planejamento, é você seguir esse planejamento, ter a disciplina, é saber o que você tem que priorizar. Isso aí eu tenho dificuldade até hoje, não vou negar. Acho que a priorização de tarefas ela é muito complicada, porque às vezes tudo é urgente, tudo é pressão, tudo é prioridade, mas você tem que ter esse olhar, né, de você entender
o que realmente é pressão, né? Tem alguns colegas que estão entrando no mercado de trabalho agora e as mensagens que eu já recebi deles é tô desesperado e não sei o que eu faço primeiro, mas, assim, tenham calma, pensem no processo, entendam o que vocês estão fazendo, que vai dar tudo certo. Às vezes não dá, mas geralmente dá certo. Até complementando um pouco o que o Marcos falou, e até a questão de prioridade, assim, eu falo que uma chave legal, assim, para a gente priorizar bem uma atividade é questão de valor. Assim, quando a gente está falando em empresa, mexe muito com os valores, ou seja, olha aquela atividade que mais agrega valor para você e para a companhia, ou seja, em cima disso você vai cascateando aí as prioridades e faz a condução do seu dia a dia de trabalho. Porque, assim, hoje, no mercado que a gente está, com a quantidade de atividades que a gente tem que fazer todos os dias, é o fator diferencial, eu falo, que é essa gestão do tempo de vocês, ou seja, é pegar e fazer a gestão correta, ou seja, tem muitos papéis de distração e tudo mais, então a gente precisa saber focalizar bem o que precisa ser feito, entendeu? Obrigada, pessoal. Deixa eu seguir aqui as perguntas. Uma pergunta aqui que está bastante votada, né, é para o Roger, e acho que é a curiosidade de todo mundo que está no curso de Engenharia de Transportes, né, alunos e professores, você conhecia o curso de Engenharia de Transportes antes de contratar o Vicente Marcos Paulo? Não conhecia mesmo, assim, até eu conheci mesmo no contratando ele, na verdade, assim, nem sabia, assim, no mercado, assim, eu sofri bastante, por exemplo. Eu fui para engenharia de produção, porque na UFG eu sempre busquei entrar na UFG, gente. É porque não tinha engenharia na época não tinha engenharia mecânica, então eu não conseguia entrar na UFG. Aí eu fui para engenharia de mecânica na particular. Aí engenharia de mecânica, aí surgiu o curso de engenharia de produção. Aí a UFG também não tinha. Eu fui para engenharia de produção na particular. Então, criou-se muitas engenharias, e a engenharia de transporte é fundamental, eu falo assim, e nem engenharia de produção, fui para engenharia de produção muito por causa dessa questão, que eu queria uma questão mais macro da questão de indústria como um todo, e a engenharia de transporte é fundamental, eu falo que as pessoas precisam focalizar, porque como é tão grande o aspecto de supply chain como um todo, se você não tiver focado as pessoas em sua determinada área, o engenheiro civil com as obras, o engenheiro de produção focado na produção, o engenheiro de transporte focado no transporte, ou seja, eu falo, até converso bastante com o Marcos, eu falo que engenharia de transporte vai ser um dos processos que mais vai dar rentabilidade no futuro, porque hoje, cada vez mais, a gente precisa entender a melhor forma de transportar as coisas no menor tempo possível. E, assim, com a maior otimização desses recursos. Ou seja, um projeto que eu conduzi com o Marcos é bem isso. Eu falo que o caminhão, até um termo que eu usei até na apresentação que a gente fez, o teto é o limite. Ou seja, você entra dentro do caminhão, o teto é o limite. Então, vamos até o teto. Então, é isso que eu falo para vocês. Então, se tem um limite, eu falo que geralmente as metas, você pisa em cima delas. Então, o teto é o limite num caminhão e de todos os processos serem feitos. E ainda bem que criou-se essa engenharia de transporte e vai ajudar a gente aí no mercado aí como um todo. Obrigada. Uma outra pergunta aqui, que está bem votada, é para o Marcos, e o pessoal está perguntando em qual ou quais locais você buscou por oportunidade de estágio. Nossa, eu busquei muitos, viu? Não sei se vocês perceberem na apresentação, mas foram muitos. Então, eu busquei muito no... agora eu não vou muito lembrar do local, mas era vagas.com, eu olhei muito por lá. Alguém pode me ajudar aí no chat, qual que é aquele que tem todas as multinacionais. Mas tem um site que tem todas as multinacionais que abrem processo lá. Isso, Cia de Talentos, esse mesmo. E Eureka. Então, foram esses. Então, eu procurava sempre cadastrar meu currículo lá. Então, fazia minha apresentação, né? Entra com o seu nome completo, e-mail.
telefone, apresentação pessoal, e eles vão te mandando as vagas que é aderente ao seu perfil, e você vai eu olhando todo dia. Então, eu via um lá que tinha para Goiânia, para Goiás, para qualquer lugar eu ia. Aí, foi no Eureka que eu encontrei o meu, né? A Coty é, abriu no Eureka, mas tem vários outros. Não, com nada que com o Google você não acha, mas o que IEL e CIE também, esses aí também, tanto que o IEL é o agente integrador do meu estágio. As multinacionais costumam colocar mais na Ciência dos Talentos. Então, mas o estágio mais técnico para a de infraestrutura já ouvi no vagas.com também, mas tem vários lugares para você buscar, assim, o dica que eu quero dar de novo é assim, gente, façam, assim, mesmo que não seja só para você participar, sabe? Mesmo que você ir lá na dinâmica de grupo e só ver como que é, entender, porque é mais fácil você ir lá participar, porque depois se for na quinta, sexta vez, você já vai estar mais calejado. Então foi nesses lugares que eu procurei. Indicações também, já tive de bastante colegas, até uma mensagem que eu quero passar para todos vocês que estão assistindo, assim, o pessoal do curso, gente, se preocupem com os seus pares que estão do seu lado, estão com você. Eles vão te ajudar lá na frente. Ajudem seus colegas. Não se blindem, não façam a faculdade sozinho. Assim, eu posso dar dicas. Um exemplo que, para mim, tinham colegas da engenharia de produção do 10º, que hoje já formaram, né? Que eles me indicaram uma vaga de estágio, mas eu já estava em outra companhia. Então, assim, se eu não tivesse tido essa relação próxima com eles, mostrasse que eu era um cara que queria realmente gerar valor, trabalhar na multinacional, o cara não ia me contratar, né? Porque o cara que está aqui no 10º período e você está no primeiro, talvez quando você chegar no 10º ele é seu gestor. Então, assim, valorizem, é muito importante as relações que estão do seu lado. Obrigada, Marcos. Tem uma pergunta também que está bem votada, é do professor Willer. O professor Willer, que é nosso coordenador de curso, quer se manifestar? Quer fazer a pergunta pessoalmente? Pode ser. Obrigado, Nádia. Parabéns, Marcos, pela conquista aí. Parabéns, não sei se eu vou falar certo, mas é Rogen. Isso. Também. Parabéns aí pelo evento também, Nádia. Muito bacana. É muito bom ver a experiência do Marcos aí tão novo, já calejado aí com tanto processo seletivo, né? E processo seletivo é assim mesmo. Faz parte desse processo a gente ser reprovado em vários. Mas a minha pergunta, que é para o Roger, que é a questão seguinte, você já falou um pouquinho sobre isso, inclusive na sua fala, mas o profissional hoje, nesse curso novo, esse profissional de engenheiro de transporte, como que você vê a inserção dele no mercado? Eu sei que você está mais focado aí na área de logística, né, na área industrial, mas como que você vê esse profissional, o que ele pode vir a agregar para o setor? Obrigado. Obrigado aí, Willer. Na verdade, assim, o que eu vejo, principalmente, assim, até uma dificuldade minha, por exemplo, comecei um projeto, o Marcos não estavam lá comigo ainda, então, querendo ou não, mas eu fui atrás de como otimizar uma cadeia de transporte, então, que nada mais é entrar em contato com a transportadora, visita técnica nas transportadoras, entender como que era o fluxo do processo numa transportadora, e aí, assim, o mesmo se aplica, por exemplo, quando você vai ver uma cadeia de comércio exterior. Você vai lá para o porto para verificar todos os comportamentos do porto e tudo mais, como que é a descarga, os processos aduaneiros e todas as etapas. Então, um grande ponto para mim que a engenharia de transporte vai entrar, querendo ou não, hoje a gente não tem esse profissional formado, a gente se forma dentro da indústria, né? Hoje acaba que a gente se forma e a gente não tem uma base técnica para isso, ou seja, então acho que o grande ponto é isso, e existe hoje um departamento em todas as empresas, assim, a gente tem grandes companhias aí de transporte, eu falo que o Brasil, querendo ou não, é o país que mais tem malhas rodoviárias aí, com caminhões, assim, eu até perco um pouco a quantidade de transportadoras que eu tenho contato. E é muito carente. Eu falo que a gente hoje,
eu tenho contato com bastantes donos até de transportadoras, é muito carente esse mercado como um todo. As pessoas que entram até nessas transportadoras, você vê a bagagem técnica delas é muito carente mesmo. Eu falo assim, até uma analogia muito com engenharia civil e engenharia de transporte. Eu vou fazer essa analogia. Hoje você tem muito profissional de engenharia civil que consegue construir um prédio. Tem muitos. Mas não tem esse profissional de engenharia de transporte que consegue entender qual que é a rota, fazer malha rodoviária, qual para economizar isso e tudo mais. Eu sou formado em engenharia de produção, querendo ou não, eu fiz pesquisa operacional, fiz vários processos aí para a gente otimizar os processos como um todo. Mas é bem carente, ou seja, eu falo que vocês vão entrar, assim, vocês que estão sendo formados, o Marcos, por exemplo, entrou lá e já se destacou com essa bagagem que vocês forneceram para ele também. Tem muito do mérito dele também, mas ele correu atrás também e vocês deram todo esse suporte para eles. E assim, é que nem até eu conversando um pouquinho com meus gestores e até o time de RH, a gente falou assim, ó, que venham mais Marcos. Então, é bem isso que a gente quer. As pessoas focadas em não ficar parados no mesmo momento. E as empresas precisam desses profissionais, assim, é muito carente, assim, vocês não têm noção o quanto é carente esses profissionais na área de logística, de supply chain como um todo. E assim, vaga existe, mas a gente precisa de profissionais capacitados para isso. E essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Queria até conhecer um pouquinho mais do curso, mas eu falo bastante com o Marcos, então a gente acaba se interagindo, mas assim, é bem legal, assim, o que ele me passou e assim, o que eu vivenciei com o trabalho com ele, o conhecimento que ele transmitiu para mim, que eu falo que eu aprendi tanto com ele que ele fala que aprendeu comigo, mas eu falo o contrário, eu acho que ele despertou muitas coisas em mim, do que eu, às vezes, estava até meio adormecidas, entendeu? É isso aí. Nádia, se você me permitir só finalizar aqui rapidinho, mas... Tudo bem, fica à vontade. Eu coloco aí à disposição, né, estou na coordenação hoje do curso, para depois a gente conversar e eu apresentar um pouco mais do curso. Temos vários marcos aí no nosso curso, sim, e queria até te pedir um apoio aí depois para fazer uma divulgação desse curso junto a esse conjunto grande de pessoas que você conhece, a gente preparar talvez algum release, algum documento aí, pedir esse apoio. Mas agradecer aí, parabéns novamente por esse evento, que esse momento, viu, para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigada. Agora que nós temos algumas perguntas um pouco menos votadas, então também, dada a hora, eu gostaria de abrir, caso alguém queira fazer a pergunta pelo telefone, queira interagir com os participantes, façam as inscrições aqui, não sei, ou se alguém quiser já abrir, fica à vontade. Aproveita que o homem tá aí, hein? Pergunta. Bom, se ninguém quer perguntar, então eu vou fazer uma última pergunta para o Marcos, tá? Uma pergunta rapidinha, que é uma pergunta da Natália Correia, tá? Que ela está perguntando qual foi ou qual está sendo o desafio maior para você sair dessa situação direto do estágio para assumir o cargo de supervisor, tá? Eu imagino que é uma pergunta interessante, tá? Essa pergunta é boa. Obrigado, Natália, é uma pergunta muito boa. Então, assim, é um desafio, nossa senhora, enorme, porque eu criei um laço muito forte, né, com os meus gestores, não só o Roger, eu tenho outro gestor também, até num outro momento, se ele se interessar, a gente pode trazer ele, que é o Thiago, que é um cara incrível. Então, eu tinha um laço muito forte com o meu time, né, com o time de planejamento. Então, a capacidade de você... até vou voltar naquela parte do meu slide de novo, né? Como que você se adapta, capacidade de adaptação em um novo local. Então, são novas pessoas, é um novo par de supervisores, é uma nova operação que eu tenho abaixo de mim aí, que a gente tem que gerir. Querendo ou não, hoje eu sou um gestor de essa parte mais operacional. Tem um time de analistas que é totalmente diferente, então tem, assim, uma operação que
que, assim, querendo ou não, o público operacional, ele não é a mesma coisa que um público de engenharia, um público que vem tem um conhecimento técnico maior, são pessoas mais, assim, mais simples, são pessoas que não teve tanta oportunidade de se desenvolver nessa parte técnica, não entende tanto os processos da empresa, então, assim, para eles é muito difícil entender que um estagiário saiu para supervisor, né? Então, hoje eles estão lá há tantos anos e eles não. Por que não eles, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir passar para eles que agora você está ali, agora é uma vida nova, né? Então, assim, com certeza a capacidade de adaptação é a parte mais difícil, assim, a parte técnica é difícil, a gente tem processos totalmente novos que que eu ainda não tenho conhecimento, mas isso aí você aprende mais a parte de adaptação, de trabalho em equipe, de comunicação com seus pares, de ser mais claro, de ver a forma com que você vai se expressar para eles é muito mais difícil. Então, assim, é um desafio, eu gosto de desafios, se não fosse, eu não teria aceitado. Para quem me conhece mais pessoalmente, eu tive a oportunidade de escolher, né, entre ficar ou não, mas eu fiquei, assim, eu confiei na empresa, e assim, eu acho legal, sabe? Eu acho muito bom, assim, não tem, eu gosto, sabe? De chegar lá, tá tudo novo, tá tudo diferente, eu não tenho problemas com o público operacional, eu gosto bastante. Eu falo aí, até não falei pro Roger, mas eu falei, tá, eu achei meu lugar, achei de operação, né? Então, assim, respondendo a pergunta da Natália, a capacidade de adaptação e como você se mostrar que está apto para estar ali é difícil, mas nada que a gente não consiga. Nádia, gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Alessandro. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Roger, boa noite, Marcos Paulo. Boa noite. Parabenizar aí o Marcos Paulo pela conquista, né? Puxando um pouco o gancho aí da pergunta da Natália, eu comecei há 20 dias um estágio na TDM Transporte, não sei se você conhece, Roger, mas eu queria saber quais foram a pergunta, acho que para os dois, o que já estagiando, né, o estagiário pode fazer para ele se destacar entre os estagiários e acontecer como o Marcos Paulo e subir para supervisor e etc. Alessandro, eu falo assim, boa pergunta, assim, eu falo que que nem aquela questão, assim, você sempre, em qualquer lugar que você entrar, você tem que buscar se destacar. Esse é um principal ponto, eu acho que você tem que focar, e assim, a questão de entender os gargalos que a operação como um todo tem. Assim, oportunidade está no gargalo, ou seja, você chegar lá na empresa que você está estagiando, entender com o público, assim, e pergunte para todas as pessoas, em conexão com as pessoas e entenderem com essas pessoas quais são os principais queixas dela que faz com que os resultados delas não evoluam. E vai pegando tudo isso, anota, coloca tudo num caderno e tenta, em cima disso, fazer um projeto. Ou seja, o Marcos, muito do que ele fez para a gente lá foi muito disso, assim. Eu jogava um ponto para ele, ele fazia uma pergunta, colhia as informações e depois a gente sentava e determinava um projeto. E depois saiu o resultado. Então, principal ponto, faz pesquisa de campo, eu falo que é o principal ponto, vai na pesquisa de campo, vê qual que é a carência que essa transportadora que você está trabalhando tem, e em cima disso, vê a teoria e tudo mais, e começa a projetar um prospecto aí para você conseguir se destacar aí, um projeto aí, e elaborar bem ele. Assim, eu falo que melhor do que um projeto é saber apresentar esse projeto, ou seja, às vezes a maquiagem é fundamental. Se você, desde o primeiro momento, assim, o Marcos me chamou a atenção até nisso, ou seja, até a organização dele, no dia a dia de trabalho dele, me chamou a atenção. Seja organizado também é um ponto fundamental nesse processo, e passe para o seu gestor essa organização. Ele já vai olhar com um olho diferente de você. Eu falo que, desde que eu vi a organização dele, depois, querendo ou não, você fazer apresentações, usar muita imagem, assim, não foque muito em texto, e sim em imagem, para fazer a conexão melhor e, assim, transmitir melhor o que você almeja para o seu gestor e em si. Esse é um ponto que eu vejo aí,
o Marcos pode contribuir um pouquinho mais com você. Sim, eu concordo totalmente com o Roger, até obrigado pelas palavras, mas, assim, são dois pontos principais, gerar valor e entregar resultado, né? Porque o que importa é a gente ter resultado, então, você tem que entender quais que são as dores do processo e atuar na anomalia do processo, né? Atuar onde o processo não funciona e conseguir gerar valor para as pessoas. Então, assim, com certeza na sua empresa lá vai ter pessoas que falam, todo dia esse trem aqui, todo dia eu tenho que fazer isso. E assim, eu não sabia, mas eu pesquisava e dava um jeito de saber. Então, é resolver as dores das pessoas e da empresa, né? Entregar valor para a empresa, gerar resultado, gerar grana para a empresa, né? Que é muito importante, a gente tem que falar muito disso. Que a gente importa gerar grana mesmo para a empresa. E assim, uma coisa que me ajudou muito, que eu acho que pode ficar a dica, eu sentava do lado da pessoa, tinha um caderno, muito importante, tem um caderno do seu lado, sempre anote, o Roger briga comigo isso aí sempre, vai pegar, e anota tudo, faça um fluxo de todo o processo, vê tudo, faz um fotograma, vê tudo o que acontece nesse processo e vê onde você pode atuar, né? Assim, não pensa que é uma coisa tão técnica, fala, caramba, um fluxograma, mas não. Faz do seu jeito, né? Entenda ali o que acontece, tenta com o seu gestor, conversa com ele, com o seu par, com a pessoa que está estagiando com você. Eu tenho uma comunicação muito intensa com os estagiários que entram comigo, tem até alguns que estão aqui, eu acredito que estão aqui. Sentem com eles, entenda quais são as dores lá também, vê o que eles fazem de bom lá e tenha sempre esse benchmark, é muito importante. E assim, eu acho que é isso, não tenha medo de errar também, sabe? Mas e acho que até tem um ponto que eu quero reforçar, essa parte de apresentação. Não adianta nada você fazer um projeto foda lá, gerar valor para a empresa, na hora de se apresentar, você travar, você não treinar, você não ter se preparado para ali, porque fica nítido quando a pessoa não apresenta, não se preparou. Nem todas as pessoas têm facilidade de não se preparar para uma apresentação. Não, não se engane que você vai chegar lá e não vai travar quando vê 50 pessoas olhando para você, você vai travar. E assim, se você travar, cara, ok, a pessoa vai entender, mas ela não vai ver sua ideia. Mas então, assim, se apresente muito bem. Foca muito no seu slide, coloca imagem, coloca ícone, coloca tudo. Não fica pensando naquele trem, não, só entrega a ideia, não. E assim, a dica que eu dou assim é assim, início, meio e fim, né? Até um ponto que a gente fala que é muito importante, que é assim, tem início, meio e fim nos seus argumentos. Comece, tenha o seu meio, o seu fim. Sempre atue nisso. Então, acho que isso é o mais importante aí para os seus desafios que vai ter. E assim, faz proatividade. Tenha muita, tá? Porque senão você não vai conseguir fazer nada do que eu falei, se você não tiver proatividade. Muito obrigado aí pela resposta. Agradecendo, valeu, obrigado mesmo. Muita experiência passada que eu vou botar em prática. Valeu. Obrigada, pessoal. Tem ainda uma pergunta do John, eu não sei como é que vocês estão de tempo, não sei se o Marcos quer resolver, ele deixou ali no chat uma pergunta, acho que a resposta é bem rápida até, não sei. Vocês estão com o tempo aí confortável, pessoal? Então, eu vou ler aqui agora. Não, assim, João, aí é um ponto que eu acho que é importante falar. Eu tive bastante tempo, eu não cheguei na empresa e já me soltaram lá e colocaram eu para fazer as coisas. Eu tive todo um processo de adaptação, tive uma semana de integração com todas as áreas, eu tive integração com o meu time, eu tive integração com cada um da equipe, eu acompanhei acho que um mês, né, Roger? Acho que foi por aí, um mês e pouco, Um 2 meses, mês. um mês. Isso. E acompanhando todos os processos, né, de todos os analistas, bastante analistas. Então, acompanhar tudo que eles faziam, tudo antes de sentar e determinar minhas metas, né? Depois a gente sentou, determinou as 3 metas que eu tinha, e aí o meu gestor, né, que é o Roger, e também um outro gestor, eles falavam, não, cara, do seu tempo, quando você achar que tá bom, você entrega. Aí eu sempre usei muito uma metodologia que é a metodologia ágil, né? Que é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Eu sempre colhi o feedback mais rápido, eu sempre fazia entregas incrementais. Então, mesmo eu sabendo que não estava bom, eu ia lá e entregava, só para me ver o que ele falava. Quando falava lá, eu ia lá e trocava tudo no outro dia. Assim, já teve apresentação minha, acho que foi a primeira que eu fiz, né? A gente carga na porta, que eu acho que eu refiz ela umas 12 vezes até chegar no ideal, que foi uma apresentação para o diretor e para alguns gerentes. Foi umas 12 vezes, o dashboard também.
E aí uma coisa até que eu procuro, né? Porque antigamente eu era muito, até falando um pouquinho, eu era muito mão na massa. E uma coisa que eu aprendi com a vida e tudo mais, né? É que a gente tem que deixar o outro fazer também. Então, a única coisa que eu faço bastante com o Marcos era isso. Tipo assim, eu ia lá, mostrava que eu não gostava, né? E deixava ele fazer. Não ficava lá do lado dele fazendo com ele. Tipo assim, eu promovia que ele conseguisse buscar isso. Eu acho que isso também alguns gestores e vocês como liderados têm que, não, deixa que eu faço, não deixa que o seu gestor faça. Eu acho que é um ponto legal para compartilhar com vocês. Pessoal, eu queria agradecer muito as falas de vocês, tá? Vocês veem aí pelos elogios no chat, a galera gostou muito. Queria agradecer ao Rogério, não conhecia, mas gostei muito da sua apresentação, das suas falas. Queria agradecer o Marcos também, foi ele quem já há um tempo, né, está com essa ideia. Então, a ideia desse evento partiu muito do Marcos, né, e a Liga colaborou muito com a execução, né, a Liga de Logística. Então, queria agradecer a todos vocês, os professores que também estão aqui presentes, os alunos da UFG, os alunos de outros lugares, né, tem algumas pessoas também da Savoy aqui, tá? Então, fico muito feliz, tá? Sou suspeita para falar do Marcos, que ele realmente é uma pessoa muito criativa, né? Ele tá sempre... A gente se reunia muito na época do estágio, que eu era orientadora dele, então ele sempre estava procurando resolver problemas, assim. Então, até falo para ele, né? Quando ele foi promovido, eu fiquei muito orgulhosa, mas o Marcos, para mim, já tinha um pouco dessa trajetória, porque ele realmente se esforça muito, ele é muito proativo, então, assim... eu acho que, observando, assim, como professora, né, talvez a dica para vocês sejam proativos, sejam solucionadores de problemas, né, busquem soluções para aquilo que vocês desconhecem, conversem com as pessoas. O Marcos é muito comunicativo, né, então vocês viram isso na palestra. E, no mais, era isso. Eu queria agradecer a todos vocês, eu fiquei muito feliz, foi incrível, tá? E... é isso, assim, o Rogério, que ele precisar, quiser conhecer o curso, né, que ele falou que é curioso também, o professor Willer também colocou o curso à disposição, tá mais que convidado, né. Agora, nesse momento de pandemia, é um pouco mais difícil, Sim. né, recebê-los, mas em uma oportunidade, ou até mesmo nos eventos que a gente tiver, a gente sempre compartilha com os alunos, pode pedir ao Marcos para fazer a comunicação também, tá? E, no mais... era isso, pessoal. Em nome da Liga, em nome da UFG, eu agradeço muito. Bom, também. Obrigado aí a todos, assim, eu sou um cara, assim, até eu falo bastante com o Marcos, gosto muito de compartilhar, eu acho que todo mundo cresce compartilhando, então, se vocês quiserem, podem, meu nome é simples, né, então, eu sou o único no Brasil, tá, então coloca a Rodin lá, vocês vão me achar em tudo quanto é lugar. Então, ou seja, podem entrar em contato comigo no meu LinkedIn e tudo mais, Instagram, conversem comigo, que vai ser um prazer atender vocês aí, tá bom, gente? Sim, beleza, obrigado a todos, obrigado à Liga, né, que a universidade também, que propôs aí o Compex pra gente estar aqui. Obrigado a todos os meus amigos aí que estão aí, tem muito amigo meu aí, tá dando volume aí, aqui tem muito amigo. E obrigado também eu já vi que tem alguns estagiários aqui que são da Coti também, da Savoy. Obrigado a eles, assim, sem eles eu não teria esse resultado, com certeza, sem o Roger, sem a orientação da Nádia também. E, assim, muito obrigado, que o canal tá aberto, eu tenho algumas conversas aí com algum aluno, acho que é o Douglas, assim, ele me chamou para conversar, para perguntar, eu achei super legal, eu deixei aberto para quem quiser me chamar, até quem não tem, eu não tenho essa intimidade, toda intimidade com o Douglas, e ele me chamou, eu atendi ele tranquilamente pra gente conversar e aprendi muito com ele também. Quem quiser me chamar o Roger, acho que ele também é um cara muito aberto para perguntar, ficou alguma dúvida, às vezes você ficou esqueceu, acabou a palestra e quis perguntar alguma coisa. Se eu não souber, eu passo contato de alguém, tem muitas pessoas aí que também que são excelentes aí para contribuir com vocês. Obrigado ao Willer também, que é nosso coordenador, e é isso. Rogério, quer falar alguma coisa ainda? Não, para mim, assim, parabéns a todos pela organização do evento, assim,
A última vez que eu participei foi numa faculdade, então agora é virtual, então é bem legal, então, e eu falo que o mundo mudou, então a gente tem que se adaptar a esse novo mundo nosso aí. Beleza? Parabéns a todos aí. Então, pessoal, obrigada. Não esqueçam de preencher o formulário para vocês receberem os certificados, tá? Desejo uma boa noite a todos, uma boa semana, tá? E nós ficamos por aqui, tá? Até mais.